Você já se perguntou quais barcos de médio porte realmente resistem ao teste do tempo sem esvaziar sua conta bancária com reparos intermináveis? E se você pudesse encontrar uma embarcação que desse a partida todas as vezes, independentemente da estação ou das condições da água? Você está cansado de brochuras brilhantes que prometem o mundo, mas não entregam nada além de reclamações de garantia e dores de cabeça no departamento de serviço? Estes são os barcos de médio porte mais confiáveis em 2026. Quando digo médio porte, estou falando da faixa de 20 a 30 pés. Este é o ponto ideal onde a maioria dos compradores recreativos está comprando hoje. Esses barcos são grandes o suficiente para lidar com águas reais e condições offshore, mas pequenos o suficiente para serem rebocados e armazenados sem a necessidade de uma vaga comercial. Quando digo confiável, não me refiro ao barco que parece melhor no showroom ou que ganha mais prêmios em uma feira náutica. Refiro-me aos barcos que ligam toda vez que você gira a chave. Não quebram entre as estações e se mantêm firmes por uma década ou mais sem problemas estruturais. Estas são as embarcações que não geram o tipo de reclamações de garantia que mantém o departamento de serviço mais ocupado do que o setor de vendas. A confiabilidade em um barco resume-se a três coisas específicas: a construção do casco, o trem de força e o histórico do fabricante de construir de forma consistente em cada série de produção. Os barcos a seguir pontuam mais alto em todas essas três métricas críticas. Top 1. Regulator 24XO. Este modelo é um crossover versátil que preenche a lacuna entre a pesca séria e o uso familiar em um pacote de 24 pés. A confiabilidade desta embarcação vem de uma atenção obsessiva aos pequenos detalhes que a maioria dos fabricantes trata como meros detalhes secundários. As ferragens usadas em todo o barco são de aço inoxidável de grau marítimo. Os chicotes elétricos são feitos de cobre estanhado, com conexões termorretráteis para evitar a corrosão. Além disso, as conexões através do casco são construídas em bronze ou materiais compostos de alta qualidade. Essas não são características glamourosas que vendem barcos em um showroom, mas são os componentes que determinam se o barco ainda estará funcionando sem problemas elétricos e conexões corroídas na marca de 10 anos. O volume de produção desta marca é deliberadamente limitado, o que significa que cada casco individual recebe mais atenção durante o processo de montagem do que as marcas de alto volume normalmente podem oferecer. Essa atenção meticulosa aos detalhes transparece claramente nos dados de garantia. Este modelo gera menos reclamações de serviço por unidade vendida do que a maioria de seus concorrentes. E as reclamações que surgem tendem a ser problemas estéticos menores, em vez de falhas estruturais graves. É construído com fibra de vidro aplicada à mão e mantém uma reputação na comunidade pesqueira que beira o fanatismo. Top 2, Scout 235XSF. Este fabricante tomou a decisão ousada de eliminar a madeira de todo o seu processo de construção em 2001. E o 235XX, esse F é uma das plataformas mais populares construídas com essa filosofia 100% composta. O layout de console duplo dá ao 235 um apelo crossover entre a pesca pesada e o uso familiar geral. E a construção composta garante que nenhuma das aplicações degrade a integridade estrutural do casco ao longo do tempo. O que torna este modelo particularmente confiável é a consistência absoluta do processo de fabricação. Eles não usam métodos de construção diferentes para modelos diferentes em sua linha. Cada casco, desde o menor skiff até o maior console central, utiliza a mesma construção composta sem madeira. Essa consistência significa que o chão de fábrica mantém um único padrão de qualidade, em vez de alternar entre métodos diferentes dependendo do modelo específico que está sendo construído. Um padrão significa menos erros humanos. Menos erros se traduzem diretamente em menos reclamações de garantia. O 235X, esse F, funciona com potência de popa com um design de casco escalonado especializado que reduz a carga do motor em velocidades de cruzeiro. Isso significa que o motor de popa trabalha menos por milha do que trabalharia em um casco convencional. Menos estresse no motor se traduz diretamente em intervalos mais longos entre os eventos de serviço e uma vida útil geral mais longa para o trem de força. Top 3, Yamaha 222S Sportboat.
O 222, esse é um barco esportivo de 22 pés movido a jato que entra nesta lista por um motivo específico que a maioria dos outros barcos a jato simplesmente não pode reivindicar. Integração vertical. A empresa fabrica tanto o casco quanto o sistema de propulsão a jato. Isso significa que o barco e o motor foram projetados do zero como uma unidade única e coesa, em vez de dois produtos separados de empresas diferentes sendo aparafusados. Essa integração elimina as falhas de interface que frequentemente assolam barcos, onde o fabricante do casco e o fabricante do motor nunca se falaram durante o processo de design inicial. O motor marítimo de 1,8 litros é derivado de seus programas de motocicletas e motos aquáticas de grande sucesso, o que significa que foi refinado em milhões de unidades de produção antes de ser colocado em um barco. Os proprietários frequentemente relatam passar várias temporadas sem nada além de trocas básicas de óleo e inspeções do anel de desgaste. O sistema de propulsão a jato tem apenas uma fração das peças móveis encontradas em qualquer motor de centro-rabeta. A ausência de hélice, rabeta, foles e rolamento de suspensão elimina 5 grandes pontos de falha de uma só vez. Com 22 pés, o 222 se lida com lagos e baías protegidas com um tipo de confiabilidade despreocupada que o torna genuinamente difícil de quebrar. Mesmo se você tentasse, Top 4 Everglades 253 Center Console. Este modelo é construído usando um processo de construção composta de molde fechado proprietário que cria um casco inteiramente preenchido com espuma, sem espaços vazios, sem madeira e com redundância estrutural em toda a parte. O preenchimento de espuma serve a vários propósitos críticos simultaneamente. Primeiro, fornece flutuação que torna o barco virtualmente insubmersível. Segundo, adiciona uma imensa rigidez que reduz a flexão do casco e as rachaduras por fadiga que tal flexão produz ao longo de milhares de horas de uso. Finalmente, evita que a água se acumule em qualquer cavidade interna onde possa causar corrosão ou apodrecimento. O 253 é amplamente considerado um dos barcos mais robustos em sua classe de tamanho, que é exatamente o que a verdadeira confiabilidade exige. O casco não flexiona em águas agitadas porque o núcleo de espuma distribui as cargas por toda a estrutura, em vez de concentrar o estresse nas longarinas. Menos concentrações de estresse significam menos rachaduras ao longo do tempo, menos rachaduras significam menos vazamentos, e menos vazamentos significam menos problemas para o proprietário. A lógica é simples porque a engenharia é sólida. O 253 funciona com potência de popa confiável. E o pacote combinado de construção especializada e confiabilidade do motor produz um barco que os proprietários rotineiramente descrevem como uma máquina que simplesmente funciona toda vez que entram na água. Top 5 Robalo R230 Center Console. Este fabricante constrói barcos desde 1968 e o R230 representa sua plataforma mais confiável na faixa de médio porte. O casco utiliza fibra de vidro aplicada à mão com longarinas compostas preenchidas com espuma e um espelho de popa composto. Esses dois detalhes de construção importam mais para a confiabilidade a longo prazo do que quase qualquer outra especificação, porque eliminam os dois modos de falha estrutural que normalmente destroem barcos de fibra de vidro convencionais. As longarinas de madeira são conhecidas por absorver umidade e apodrecer de dentro para fora, criando pontos macios que flexionam e eventualmente racham o casco. Os espelhos de popa de madeira sofrem com o mesmo problema, mas com o estresse adicional de um motor de popa pesado aparafusado a eles, o que significa que a falha é estrutural e perigosa. Esta marca eliminou ambos os riscos ao tornar-se inteiramente composta em toda a estrutura. O R230 funciona com potência de popa, e o motor que normalmente equipa este casco tem um dos registros de tempo médio entre falhas mais longos de qualquer motor de popa atualmente em produção. Os proprietários que operam o R230 em ambientes severos de água salgada relatam passar temporadas inteiras sem uma única visita de serviço não programada. A combinação de um casco que fisicamente não pode apodrecer e um motor que raramente falha
é a própria definição de confiabilidade marítima. Top 6 Sportsman Heritage 251. A construção composta infundida a vácuo deste modelo produz um casco que é objetivamente mais consistente do que qualquer processo manual ou de projeção. O processo de infusão a vácuo puxa a resina através da fibra de vidro sob pressão negativa, o que elimina bolsas de ar, controla as proporções de resina com extrema precisão e produz um laminado com propriedades estruturais uniformes em toda a embarcação. Essa uniformidade é vital para a confiabilidade, porque as inconsistências em um laminado, como vazios, áreas ricas em resina ou pontos secos, são exatamente onde as rachaduras começam e onde a intrusão de água se inicia. Um casco com menos inconsistências é um casco que desenvolve menos problemas ao longo do tempo. O Heritage 251 funciona com potência de popa com zero madeira estrutural no casco, longarinas ou espelho de popa. Embora não haja um histórico de 30 anos para apontar em comparação com algumas marcas legadas, o próprio método de construção garante a durabilidade. A física da infusão a vácuo produz um laminado superior, independentemente do nome da marca anexado a ele. Proprietários em pescarias severas de água salgada relatam milhares de horas de uso com nada além de manutenção de rotina. À medida que esses barcos se aproximam de 2 décadas de serviço sem degradação estrutural na frota, a promessa de confiabilidade do método de construção está sendo confirmada em tempo real. Top 7 Cobia 261 Center Console. Este fabricante constrói barcos desde 1955 e o 261cc é seu carro-chefe de médio porte, que se classifica consistentemente entre os consoles centrais mais confiáveis na água. O casco usa fibra de vidro aplicada à mão com membros estruturais compostos, potência de popa exclusivamente e uma garantia de casco transferível que cobre o segundo e o terceiro proprietários. Essa garantia transferível é um sinal de confiabilidade que a maioria dos compradores costuma ignorar. Um fabricante não estende a cobertura da garantia a proprietários que nunca conheceu, a menos que esteja absolutamente confiante de que o produto não gerará reclamações caras. A garantia é essencialmente a empresa apostando seu próprio dinheiro que o barco não quebrará. E eles têm vencido essa aposta por muitas décadas. Pesquisas de satisfação do cliente classificam esta marca consistentemente entre as 5 melhores para consoles centrais. E os dados de reclamações de garantia apoiam essa classificação elevada. Esses barcos simplesmente não geram ordens de serviço na mesma proporção que seus concorrentes. O 261 oferece capacidade de pesca offshore, com uma qualidade de navegação que lida com mares de proa e de popa com o tipo de previsibilidade que inspira confiança em percursos longos. É uma plataforma comprovada baseada em décadas de refinamento de engenharia e um compromisso com a qualidade. Se esta análise dos barcos de médio porte mais confiáveis de 2026 mudou a maneira como você encara sua próxima compra, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Estamos desenterrando a história que tentaram sepultar. Plantemos o futuro. O próximo tesouro se abrirá em breve. Não perca os dados que mantêm você navegando suavemente.